Muito bem, bem-vindo a mais um Full Gas podcast de MotoGP, hoje para comentar a 12ª etapa do campeonato de 2021. Tá acabando a temporada, falta só mais 6, o grande prêmio da Grã-Bretanha. Meu nome é Gabriel Lima e tivemos uma corrida, mais uma apresentação aí, acachapante de Fábio Quartararo, uma grande prova do francês, foi irretocável durante o final de semana inteiro e conseguiu uma vitória muito fácil em Silverstone. E com a segunda posição do Alex Rins e com a Aprilia retornando ao pódio pela primeira vez na era 4 tempos, a Aprilia no pódio. Vamos falar dessa corrida e vamos falar do resultado dela, já que eu já comecei já dando spoiler. Aqui Fábio Quartararo primeiro, largou de terceiro, conseguiu ali passar o Pol Espargaró, que foi o pole position, surpreendente pole position, a gente vai falar do Pol Espargaró nesse podcast. Fábio Quartararo vencedor, quinta vitória dele no ano, depois o Alex Rins, primeiro pódio dele no ano aí, tentando dar um bico na má fase, depois o Alex Espargaró, pódio histórico da Aprilia, primeiro pódio da Aprilia na era 4 tempos, aí Jack Miller, Pol Espargaró, da pole position, acabou ficando em quinto lugar, Brad Binder fez a boa corrida de recuperação sexto, Iker Lecuona, a gente zoou tanto o Iker Lecuona no começo do ano, fez uma corrida normal aí, chegou, não aconteceu nada, né, não foi na chuva nem nada, Iker Lecuona em sétimo, Alex Marques em oitavo, Juan Mir bem mal na nona posição, depois Danilo Petrucci fechando no top 10, Johan Zarco, Enea Bastianini, Takaki Nakagami, 13º, Pecco Bagnaia, corrida bastante ruim do Pecco Bagnaia na 14ª posição, e o Luca Marini fechando a zona de pontuação no campeonato. Fábio Quartararo tem agora 206 pontos contra 148 do Romir. A conta é muito simples. Fábio Quartararo pode ser terceiro até o final do ano, Romir vencendo todas as corridas, Fábio Quartararo é o campeão mesmo assim, e o Mir ainda não venceu nenhuma prova, portanto é meio complicado imaginar o Romir vencendo muitas corridas aí dessas últimas 6 etapas do ano. O Quartararo tá com uma mão e 4 dedos nessa taça. Depois o Johan Zarco, 137 pontos, Pecco Bagnaia 136, a disputa na verdade é pelo vice-campeonato, né? Entre o Mir, o Zarco e o Bagnaia, o Jack Miller correndo um pouquinho por fora com 118 pontos. Bom, então o que dizer do Grande Prêmio da Grã-Bretanha? Foi uma corrida histórica pelo resultado, porque 6 motos diferentes chegaram nas 6 primeiras posições. Isso na era 4 tempos da MotoGP jamais ocorreu. A última vez que isso ocorreu na classe principal do Campeonato Mundial foi no GP da Iugoslávia de 1972, quando MV Agusta, Yamaha, Koenig, Suzuki, Husqvarna e Kawasaki chegaram nas 6 primeiras posições, ou seja, faz muito tempo, muita coisa aconteceu, muita água passou por debaixo dessa ponte, e esse GP da Grã-Bretanha em Silverstone trazendo aí novamente esse equilíbrio e trazendo também o primeiro pódio da Aprilia. Mas vamos começar falando do vencedor, o Fábio Quartararo, fez uma corridaça, foi soberano numa circunstância que o Mir e o Bagnaia precisavam de um grande dia, e na verdade quem teve o grande dia foi o Quartararo, e com isso praticamente decide o título dessa temporada. Eu não imagino que agora com 65 pontos de frente, Quartararo consiga ser pego, pode ficar 2 corridas sem correr, sem largar, que mesmo assim ele ainda vai chegar na corrida seguinte, que é uma corrida que a gente nem sabe se a gente vai ter o Grande Prêmio das Américas nos Estados Unidos como líder do campeonato. Então a vida do Quartararo ela tá bem sossegada. Ele chegou a dizer depois da corrida que só pensaria no campeonato, nos pontos, a partir do Grande Prêmio de San Marino, ou seja, daqui 2 corridas, mas eu diria que ele já pode ir pensando apenas em fazer pódios aí nessas próximas corridas, porque tá tudo muito encaminhado para ele. Ele não precisa mais correr os riscos que ele tá correndo, e aliás, a gente pode dizer que nessa corrida em Silverstone ele não correu nenhum risco. Ele rapidamente se livrou ali do Pol Espargaró, passou o Pol Espargaró e já em 2, 3 voltas abriu 2 segundos de vantagem, tava em outra liga, lembrou os melhores tempos do Jorge Lorenzo, quando o Jorge Lorenzo ia no início pra frente das provas, abria e depois ficava administrando. Esse foi o Fábio Quartararo nessa corrida, enfim, aí faltam superlativos aí pra falar do que tem feito o Quartararo. Merece esse título depois do desastre que foi ano passado, dele ter perdido o título, campeonato que ele também merecia, porque era o piloto mais rápido. Mir foi o mais constante, mas ele era o piloto mais rápido. Ele perdeu o campeonato do ano passado. Esse ano tá tudo aí rumando para ele conseguir esse título que ele deixou escapar. O fato é que o Mir e o Bagnaia já meio que jogaram a toalha. O Bagnaia agora ele é o 4º do campeonato e ele disse em entrevista depois dessa corrida que o título já é do Quartararo.
que, enfim, que as próximas corridas são apenas uma formalidade para dar o título aí ao francês, e uma coisa que eu concordo, eu não vejo ninguém aí capaz de passar o Quartararo. É interessante, né? São 7 pilotos que venceram corridas esse ano. Os 3 pilotos que estão exatamente atrás do Quartararo, que são o Mir, o Zarco e o Bagnaia, são 3 pilotos que não venceram nenhuma corrida. Então, isso é muito curioso. O quinto colocado, que é o Jack Miller, venceu 2, mas não foi consistente. Então, é uma situação realmente bastante boa pro Quartararo para garantir esse título. Agora é só manter a cabeça no lugar, e bem antes aí da última corrida do ano, ele já vai poder certamente celebrar essa vitória, e aí vai ficar pela tríplice coroa da Yamaha, né? Ao que tudo indica, teremos o Franco Morbidelli ao lado do Quartararo já no Grande Prêmio de San Marino, né? O Cal Crutchlow deve correr a próxima corrida, e depois entra o Franco Morbidelli. André Dovizioso vai correr no lugar do Franco Morbidelli na equipe Petronas. Quero ver como eles vão fazer ali, porque o Dovizioso estava andando de Red Bull esse ano de motocross, e a Petronas é patrocinada pela Monster, que é o patrocínio do Valentino, que é o patrocínio também do Morbidelli. Quero ver como eles vão fazer esse imbróglio, mas o fato é que para Yamaha resta agora tentar a tríplice coroa, título de construtores, no qual só pontua a melhor moto, e o título de equipes para aí a equipe principal da Yamaha. Falando dos outros pilotos, Alex Rins, uma grande corrida, segundo lugar, tentando dar um bico na má fase que assolou tanto ele nesse campeonato. O Rins fez uma grande corrida de recuperação, conseguiu passar os pilotos na pista, conseguiu ser consistente e chegou rapidamente ali no segundo lugar. Talvez, se ele tivesse se classificado um pouco melhor, pudesse tentar alguma coisa contra o Quartararo, como ele tentou em Portugal e acabou caindo na segunda posição, mas enfim, foi bom pro Rins ter conseguido esse pódio, e ótimo para o Alex Espargaró esse pódio da Aprilia. Pra você ter uma ideia, é a primeira vez que a Aprilia vai pro pódio desde o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2000. Você sabe o que aconteceu no Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2000? Um certo Valentino Rossi conseguiu a primeira vitória dele. Foi a última vez naquela corrida que uma Aprilia foi pro pódio, exatamente com o Jeremy McWilliams, o norte-irlandês. Última vez que a Aprilia foi pro pódio ainda foi na era 2 tempos. Na era 4 tempos, a Aprilia jamais tinha chegado no top 5. E nessa corrida, o Alex Espargaró conseguiu um pódio, o que foi excepcional para a equipe de Noale, e tomara aí, deu um fôlego aí para eles, uma confiança para o próprio Aleix também, que tinha um pódio só até hoje na carreira, para seguir melhorando. Maverick Vinhares está chegando, pode correr no Grande Prêmio de San Marino no lugar do Lorenzo Savadori, que, enfim, é um piloto abaixo da crítica, né? A gente sempre disse isso aqui, e o futuro para a Aprilia realmente parece um pouquinho mais brilhante agora. Existe uma grande luz agora nesse túnel da Aprilia, que 2 anos atrás parecia que não tinha, e agora, 2 anos atrás não, no ano passado já parecia que não tinha, e agora o negócio está muito bom. Alex Espargaró é o grande responsável por isso, na minha opinião, dentro da pista. Obviamente tem o Máximo Rivola, que veio da Fórmula 1 e que ajudou a reestruturar a equipe, deu pro Romano Albesiano, que é o diretor técnico da Aprilia, antes era o diretor da equipe, o diretor técnico ao mesmo tempo, deu a paz pro Romano Albesiano para ele poder trabalhar na moto, ser o engenheiro que ele é, e agora a moto realmente, a RSGP, vai entregando aí seus primeiros frutos. Grande resultado do Aleix. E para conseguir o resultado, obviamente ele teve ainda que disputar com o Jack Miller ali na última volta, e o Miller deu trabalho, chegou a passar o Aleix, mas mesmo assim ele conseguiu dar o troco e confirmou esse resultado. Mas falando do Miller, a Ducati teve um final de semana bastante desapontador em Silverstone. A moto pareceu exibir um pouco aquelas fraquezas que a gente já viu nessa temporada, principalmente em pistas com grandes fases de mudança de direção, como Mugello, como Catalunha e como Assen. A Ducati, ela sempre parece uma moto mais pesada do que as outras para mudar de direção. Compensação no Red Bull Ring, onde a gente tem grandes retas e freadas fortes, a Ducati foi uma moto melhor, e obviamente a gente perdeu o Jorge Martin na primeira volta. A gente não sabe o que ele poderia fazer, mas nenhuma das outras motos da Ducati teve um bom rendimento. O Miller ainda fez o que podia ali com o 4º lugar, mas o Pecco Bagnaia, segundo ele, por um problema de pneu parecido com o que ele teve na primeira corrida da Áustria, acabou caindo lá para trás, acabou caindo para a 14ª posição. O Zarco não apareceu a corrida inteira, e o Miller ainda tentou, mas enfim, sem muito sucesso aí, passar o Alex Espargaró no final. E é o que eu disse já alguns podcasts atrás, da Ducati, ela fez uma moto que é um dragster nessa temporada, não consegue ter o mesmo chassi, o mesmo chão da Yamaha, e por isso não está conseguindo acompanhar o Quartararo, que está andando de maneira sublime esse ano, e a Ducati precisa ver o que ela vai fazer aí para a próxima temporada, porque claramente esse pacote não está à altura de disputar o título com o pacote Yamaha Quartararo.
Enfim, Jorge Martin não estava no fim da prova porque ele foi tirado da corrida pelo Marc Marquez na primeira volta. Realmente o Marquez não vem numa boa fase. O Marquez venceu na Alemanha, que é a pista dele, que é o território dele, uma pista com maior número de curvas para a esquerda. O problema dele físico é ainda o braço direito, e em Silverstone, com uma sequência maior de curvas, mais curvas para a esquerda, o Marquez mostrou até ritmo bom, mas continua ainda meio afobado, né? Como a gente viu ele na Catalunha, como a gente viu ele em Mugello, acertando o Binder ainda no início da prova. Foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu agora em Silverstone. O Martin, só que eu diria que agora em Silverstone um pouquinho pior, né? Porque deu pra ver que o sangue do Marquez subiu quando o Martin deu o toque nele ali na saída da Stowe. O Marquez abriu demais, o Martin colocou a moto, o que o Marquez faria com qualquer outro piloto, já deve ter feito várias vezes aí, se a gente for lembrar. E aí acabou querendo dar o troco, né? Ele acabou querendo marcar o território, onde você sabe com quem você tá falando, e acabou batendo com o Martin e os dois caíram ali na saída da Vale, né, onde a reta dos boxes da Fórmula 1, a entrada da reta dos boxes da Fórmula 1, e o Marquez derrubou ambos. Um acidente que a forma como ocorreu o acidente e o acidente em si não são coisas do que a gente acostumou a ver o Marquez esse ano, né? Não são coisas do Marquez na carreira, né? Não são coisas do feitio do Marc Marquez, e a gente já começa a se perguntar, tudo bem, ele venceu uma corrida, mas a gente já começa a se perguntar se realmente o Marquez ele voltou o mesmo, já que são 10 provas desde que ele voltou e são 5 provas que ele cai, e algumas dessas provas por erros não forçados dele, erros que ele não estava sob pressão, como por exemplo nessa primeira volta do Grande Prêmio da Grã-Bretanha, e ele acabou caindo e tirando o Martin junto da corrida. O Marquez pediu desculpa, mas realmente não é um grande momento aí do Marc Marquez, que vai ter que reagrupar e vai ter que ver como vai fazer para sair dessa. A próxima corrida é Aragon, a próxima corrida é uma pista com mais curvas para a esquerda, portanto vamos ver qual que vai ser a do Marquez, mas não foi realmente um grande final de semana, ao contrário do que teve o Pau Espargaró, que deu uma grande volta por cima. Se a gente for lembrar, na Áustria ele chegou em 16º nas 2 corridas, ou seja, não pontuou, e conseguiu uma pole position incrível. Agora em Silverstone ninguém podia apostar que o Pau Espargaró conseguiria não só um grande resultado em Silverstone, como fazer uma pole na frente de Bagnaia, na frente do Quartararo, que tá numa fase excepcional, e foi lá o Pau Espargaró e conseguiu tirar essa volta da cartola no circuito de maior extensão da temporada. Portanto, tirar o chapéu pro Pau Espargaró, que fez uma corrida boa também, chegou na 5ª posição. Obviamente quer ainda melhorar a sua performance, já que ele não teve muito ali o ritmo do pódio. A gente tem que lembrar que o Marquez e o Martin não estiveram nessa prova, mas grande prova do Espargaró, grande corrida, grande dia para a família Espargaró, grande final de semana para a família Espargaró, com aí os irmãos conseguindo se destacar bastante aí no grid da MotoGP. Tá aí Pau Espargaró também um dos nomes aí do final de semana, e que seja o início aí de uma melhora dele e de uma melhora da Honda também, aí que tá devendo um pouquinho aí nessas últimas etapas. Pra você ter uma ideia, foram 14 corridas desde Aragon no ano passado. Esse foi o maior hiato da Honda sem pole positions na história da MotoGP, desde que a Honda entrou lá em 1982 como fábrica. Então realmente a fase não é boa para a equipe japonesa, mas vamos ver o que acontece aí nas próximas etapas. De resto, ressaltar a boa corrida de recuperação que fizeram o Binder e o Lecuona também. A KTM não mostrou muito em Silverstone, mas conseguiu aí colocar 2 pilotos dentro do top 10. Ou melhor, 3 pilotos dentro do top 10, já que o Petrucci foi o 10º colocado. Quem não foi bem foi o Miguel Oliveira, que durante o final de semana inteiro reclamou de dores ainda, após o acidente dele na primeira corrida na Áustria. Vamos ver o que acontece. O Oliveira também falou que teve problemas eletrônicos. Meio estranho o final de semana do Miguel Oliveira, mesmo assim ele correu e acabou chegando fora da zona de pontuação. Valentino Rossi largou na 8ª posição, melhor grid dele desde o Qatar, mas reclamou de um desgaste prematuro do pneu traseiro e foi ficando, até que no final chegou na penúltima posição, apenas à frente do seu companheiro de equipe para essa corrida, o Jake Dixon. Fez a sua estreia na MotoGP, nunca tinha dado uma moto de MotoGP, então vamos dar um desconto para ele aí. Chegou em último, obviamente, mas não era a corrida aí para ele mostrar, não era a melhor circunstância para ele mostrar o potencial. Da MotoGP eu acho que é isso. Vamos agora passar para a Moto2, uma grande vitória de Remy Gardner, que agora também some no campeonato mundial. Foi um dia que os campeonatos acabaram ficando um pouquinho mais frios, né?
dando uma esfriada também, a gente vai falar da Moto 3 já, mas na Moto 2 o Gardner ganhou e o Raul Fernandes acabou caindo no final da prova, portanto agora a vantagem do Gardner no campeonato aumenta bastante, o Remy Gardner em primeiro, o Marco Bezzecchi em segundo, o Jorge Navarro conseguindo aí seu primeiro pódio do ano na terceira posição. O campeonato tem o Remy Gardner com 231 pontos, na frente do Raul Fernandes com 187, 44 pontos, aí o gap dos dois, e aí depois o Marco Bezzecchi, o Sam Lowes e o Aron Canet. Esse é o top 5 do campeonato da Moto 2, que é um campeonato também que vai parecendo aí que vai mais para o australiano Remy Gardner, aí o segundo título do clã Gardner, já que o pai dele, o Wayne Gardner, como você sabe, foi campeão da MotoGP no ano de 87, por isso que o Remy Gardner usa o número 87 na sua moto, enfim, em homenagem aí ao título do pai. Moto 3, uma vitória irretocável e acachapante, assim como a do Fábio Quartararo, do Romano Fenati, só que essa aqui, impressionante, mais impressionante do que a do Quartararo, que o Fenati liderou todos os treinos do final de semana e liderou todas as voltas e ainda venceu a prova. Ele só não conseguiu fazer a volta mais rápida da prova porque, enfim, no vácuo ali, na corrida de Moto 3, faz muita diferença, mas ele teve um melhor ritmo disparado durante todo o final de semana. O Nicola Antonelli tentou chegar perto dele, mas não conseguiu e ficou com a segunda posição. Denis Foggia foi o terceiro e os líderes do campeonato, Pedro Acosta e o Sérgio Garcia, terminaram bastante atrás, ficaram ali disputando pela 10ª posição. Pedro Acosta foi o 11º e o Sérgio Garcia terminou fora dos pontos na 16ª posição. Por isso, no campeonato agora, o Pedro Acosta tem 201 pontos contra 155 do Sérgio Garcia, 46 pontos de vantagem o Pedro Acosta aí também tem para essas últimas 6 provas da temporada. O Romano Fenati deu uma encostadinha no Sérgio Garcia aí com a sua vitória, sua primeira do ano, com 132 pontos. Depois vem o Denis Foggia, que também completou o pódio inteiramente italiano, e o Jaume Maziá na 5ª posição. De muitas maneiras, a atuação do Romano Fenati lembrou aquela atuação do Alexandre Barros no Grande Prêmio de Portugal de 2005, quando o Barros liderou todos os treinos, fez a volta mais rápida da prova e venceu a corrida. Ele só não liderou todas as voltas da prova. Dessa vez o Romano Fenati liderou todas as voltas da prova, mas não fez a volta mais rápida da corrida. Portanto, um pouco comparável ali àquela atuação do Alexandre Barros naquele dia. Mas enfim, esse foi o Full Gas Podcast do GP da Grã-Bretanha. Muito obrigado se você chegou até aqui. Se você curtiu esse conteúdo, dá um like. Se você curtiu, considere também se inscrever no canal, por que não? E a MotoGP volta em 2 semanas aí. Grande Prêmio de Aragon ou Aragão, seja lá como você gosta de chamar. Eu chamo de Aragon porque no Motorland é Aragon e Aragão eu acho meio feio. Mas enfim, por essa edição ficamos por aqui. Voltamos na próxima. Valeu, um abraço.